Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. A palavra do Senhor fala em Jeremias capítulo 34, 35, que o bom pastor, ele deve buscar a ovelha, curar as enfermas. Ele deve estar presente na vida daqueles que estão congregando. Ora, Billy Graham, ele já falava claramente, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, as funções pastorais. Como um pastor deveria se comportar, como ele seria lembrado, como as ovelhas ou os bodes apontariam o seu ministério. Assim, amado, há diferente tipo de pastores, diferentes unções, diferentes igrejas. São 7 tipos de igrejas previstas conforme o livro de Apocalipse, principalmente ali no capítulo 2 e capítulo 3. Uma das igrejas que me chama a atenção é a igreja de Filadélfia, aonde o Senhor diz que conhece as suas obras, sabe que tem pouca força, mas que guardou a fé. Amado, é difícil demais ministrar pessoas. Quando temos um chamado, temos que obedecê-lo. Temos que ir até o fim. Segundo o resultado daquilo que pregamos, nós temos uma boa ou uma má igreja. O pastor, ele é ministrador. O pastor, ele deve ser um bom pregador. Porque um pastor, amado, ele tem que entender da palavra de Deus, dos princípios escatológicos. E a escatologia é aquele que caminha para o fim, mas para entender o fim tem que entender todo o começo. Então um pastor, ele tem que começar como se fosse do princípio. Pastor, amado, ele é exemplo para aqueles que olham para ele. A Bíblia fala que nós edificamos pessoas pelo nosso testemunho. É difícil demais dar um bom testemunho, sendo que nós mesmos, os pastores, também estamos sujeitos a erros. Ora, amado, nós não somos aqueles santos já na glória, mas nós somos separados, santificados pelo Senhor dos Exércitos. É Ele quem nos cobre, é Ele quem coloca a mão sobre as nossas vidas. O bom pastor, amado, além de ser pai e mãe dentro da sua casa, ainda cuida de um grande rebanho do Senhor, dos filhos do Todo-Poderoso, das ovelhas que Ele coloca em nossas mãos. Ser um bom marido é sinal de ser cobridor. Deus, cabeça de Cristo. Cristo, cabeça de todo varão. O varão, cabeça da sua esposa. Não é difícil essa função, amado. Essa função, ela é dificílima. Entender a casa do Senhor e entender a própria família. Viver um relacionamento sólido. Erramos. Muitos pastores, amado, caminharam por outros caminhos, perderam as suas famílias. Esposa, também caminharam por outros caminhos, perderam seus maridos. Foi conselheiro da igreja, mas esqueceu de aconselhar sua própria casa, tomar posição, ser íntegro, reto, temente a Deus, se desviar do mal. Não houve consenso entre marido e mulher. Por isso, perdeu a essência da família. Falo de mim mesmo, quantos erros eu cometi no passado, nos meus relacionamentos. Aprendi com isso, porque a Bíblia fala melhor o fim do que o começo. Aprendemos, amado, a nos relacionar quando passamos por dificuldade. Fui muitas vezes conferencista no Brasil inteiro, ministrando aí no Triângulo Mineiro, no Goiás, no Nordeste, ministrando a palavra por onde quer que eu ia. Mas não atentava muitas vezes para a dificuldade do meu lar, para os meus próprios filhos. Mas a Bíblia fala, amado, que nós somos separados a Deus. Muitas vezes eu não sei se fui certo ou se fui errado, mas eu vou analisando com sabedoria cada ponto da minha vida, planejando, sendo conselheiro da casa do Senhor, querendo ser um bom ministro, um bom pastor, direcionar com princípios administrativos a casa do Senhor. Amado, ser um bom administrador não é fácil, ser um bom ministro na palavra não é fácil, ser missionário não é fácil, andar de um estado para o outro. Todas as fases da igreja, em 25 anos eu conheço muito bem, porque nós temos que administrar bem aquilo que Deus
nos coloca em nossa mão. Nós não podemos pegar até mesmo o pouco que vem sobre o altar e gastar na nossa vida secular. Eu costumo muitas vezes, até mesmo para alguns membros da igreja, mostrar até mesmo meu contra-cheque, para eles verem que eu tenho vida própria, para eles verem que eu tenho discernimento empresarial, para eles verem até mesmo, amado, que eu tenho salário todo santo mês. Ora, sou servidor público, passei em 3 concursos públicos, escolhi um, faço ali as minhas auditorias, consultorias no ramo de negócio específico para alguns empresários. Tento ter a minha vida secular para separar o que é meu daquilo que é da igreja. Amado, não é fácil ter essa missão, onde pessoas apontam o dedo, pensam até mesmo que você está gastando o pouco que entra diante do altar. Ora, o pouco que entra diante do altar é difícil até mesmo de suprir. Às vezes uma ajuda a um pastor, uma gasolina, a internet, o aluguel. Amado, não é fácil as contas mensais da igreja. O material de limpeza, como eu queria ajudar mais a igreja, até mesmo com o que é meu. Outra vez, a igreja, por causa dessa situação do Covid-19, atrasou o seu aluguel em 3 meses. O proprietário me ligou e falou para mim, o aluguel está atrasado. Eu falei, eu sei, mas você está vendo a situação que está acontecendo? E ele falou, eu sei, mas eu estou precisando. Eu falei, não, eu posso transferir agora do meu dinheiro, da minha conta pessoal. Mas lembra de uma coisa, a dívida é de Deus e não é minha, a casa é dele e não é minha. Mas ele falou, se você puder fazer isso, pastor, e eu transferi na mesma hora na casa de uma irmã, o aluguel da igreja, mas ali eu falei, Senhor, eu te apresento como oferta esses 3 aluguéis, eu estou pagando do meu dinheiro, do meu salário, o aluguel da tua igreja, mas se eu sou servo de Deus, o Senhor vai me dar a resposta. E Deus falou assim, 3 dias eu já te dou a resposta. E eu repeti na casa daquela irmã, olha irmã, assim diz o Senhor, eu estou pagando hoje o aluguel da igreja. Em 3 dias Deus vai me dar uma resposta de uma oferta recalcada a 30, 60 ou a 100 por 1, porque eu estou ofertando na casa do Senhor. Estou dando testemunho antes, para que você saiba que o Senhor é Deus sobre a minha vida. Amado, 3 dias depois, Deus me abençoou com uma compra de 100 mil reais. Alamante que aça. Isso é fé. O pastor, amado, ele tem que ser mentor, mas ele também tem que ser exemplo daquilo que prega. Não adianta nada eu pregar prosperidade para você se eu não for um homem próspero. Kamanagassergue, amanta. Amigo, bom protetor da casa do Senhor. Não, amado, eu não quero usar aquilo que é de Deus naquilo que é meu, eu não quero confundir as coisas. Emampiquiaça, canta, recanta. Porque, amado, como é que eu vou ser um bom pastor se eu não sou reconciliador, não sou administrador, não sou conselheiro matrimonial, não consigo entrar com pessoas no gabinete? Como eu posso ser um bom pastor se eu olhar com a ótica humana as coisas, dar conselho na carne e não no espírito? Pastor, amado, tem que ser conselheiro até mesmo de uma criança, saber ministrar um recém-nascido que chora muito, ungir sua cabeça, pedir clemência a Deus. Pastor, amado, é um bom líder. Pastor é um bom professor da palavra de Deus, entende princípio, meio e fim, e o pouco que ele entende é o suficiente para ministrar uma nação inteira, porque a palavra de Deus ela é ontem, ela é hoje e será eternamente. É a palavra de Deus que tem que estar sobre a nossa vida. Interceder pelas madrugadas, quanto é difícil ajoelhar, clamar, entregar a igreja na presença do Senhor, pedir direção, amanta, que aça. Ser generoso não é fácil, ter honestidade também não é fácil, ser íntegro, reto, temente a Deus não é fácil. E muitas vezes, amado, nós temos que ser ali, quando chegamos só, como no princípio da igreja, recepcionar os irmãos. 1, 2, 3 ovelhas dentro da casa do Senhor e você tem que pregar um sermão como se fosse ali para 3.000 pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção se o templo está vazio ou se está cheio. O pastor tem que se comportar como se fosse para uma multidão, pregando às vezes para uma só pessoa. Quantas e quantas vezes, amado, saía da igreja e ia na casa de um irmão, levar um irmão que não tinha condição,
Quantas e quantas vezes me ofereci, amado, para passar e deixar um irmão na sua casa, porque ele não tinha condições de ir para casa, sendo até mesmo motorista da vez. Lamanta, se você entendesse essas coisas. Cuidar, amado, até mesmo da limpeza. Já pintei o chão da igreja, já coloquei a pintura da parede de uma igreja, já ajudei a sentar portas e janelas, fazer gabinetes, não só na igreja atual, mas em outro templo, também na minha caminhada cristã. E hoje eu vejo membros que não se posicionam para isso, não ajudam a casa do Senhor, não se oferece, simplesmente quer o sermão, simplesmente não quer ajudar na obra, não quer ser o bom trabalhador da vinha, conforme ali Mateus capítulo número 20. Cuidar da limpeza. Eu vejo a irmã Fátima, aquelas mulheres que acompanham a irmã Fátima, hoje dentro da igreja. Às vezes eu nem falo nada, demante que aça. Ela vai lá, limpa, cuida da casa do Senhor, com muito amor. E eu tenho certeza, amado, que ela fazendo isso, Deus tem cuidado da casa dela. Amado, eu nem entendo de louvor, não sei nem por onde anda um louvor. E muitas vezes eu tenho que dar dica lá no louvor, como é a visão da igreja para um louvor. Quantas e quantas vezes eu cheguei a fazer reuniões com ministros de louvores, até mesmo para entender as suas mentes, o que eles têm pensado a respeito da casa do Senhor. Sendo muitas vezes babá para alguns crentes que ainda são meninos, que ainda bebem leite, querendo ministrar um povo de mente madura, mas chegam aqueles que parecem que são atribulados. Pessoas, amadas, que pensam e depende da oração do pastor, enquanto deveriam dobrar os seus joelhos e orar pela igreja, pela sua liderança, deveriam estar na presença de Deus pelas madrugadas, já amadurecidos na fé, ajudando a pregar o evangelho, organizando a casa do Senhor, tomando posição. Tem gente que espera, amado, nós mandarmos eles fazer algumas coisas, enquanto a obra de Deus, quem administra ela é o Espírito Santo, e é Ele quem orienta a fazer isso ou aquilo. Agora, se você acha que está fazendo uma coisa errada, pergunte ao seu pastor: pastor, isso que eu estou fazendo é certo ou é errado? Pastor, muitas vezes tem que chegar primeiro na igreja, abrir o templo da casa do Senhor. Quantas e quantas vezes eu me ajoelho, amado, sendo o primeiro membro de Cristo a chegar na igreja, dobrando o meu joelho diante do altar, esperando o culto terminar, fazer gabinetes, e o último a chegar. Quantas e quantas vezes eu cheguei em casa 2h30, 3 horas da manhã, em um domingo, pegando uma estrada de chão de 18 quilômetros, rodando mais de 70 de asfalto, indo e voltando. E ainda tem muita gente que mora perto da igreja, não a 8 quilômetros, 10 quilômetros da igreja, 20 quilômetros da igreja, e gera uma dificuldade dizendo que não deu para ir ao culto, porque são compromissados mais com o churrasco, com a roda dos escarnecedores, porque muitas vezes não querem dar valor à casa do Senhor, aquilo que desce sobre o altar, o fogo santo da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Todos nós somos servos, amado, todos nós dependemos do Espírito Santo. Nós temos que ser auxiliar da reforma e da construção, fazer planejamento para o crescimento da casa do Senhor, ser o artista criativo, muitas vezes falar: esse é o piso que eu quero. Esses dias eu não tive condições de comprar uma cerâmica para a casa do Senhor, fui lá e pintei, a tinta está até saindo, passei um verniz por cima, vi algo na internet e falei: tem que fazer assim, porque é o mais barato, é o que eu posso fazer, Senhor, agora. No início ficou bonito, depois as cadeiras começaram a arranhar, o piso agora está de uma forma, mas mesmo assim eu agradeço a Deus, por naquele dia eu ter tido aquela inteligência de criação de um artista para pintar a casa do Senhor. Além disso, amado, todo pastor, em nome de Jesus, enfrenta os comentários, as críticas, enfrenta os irmãos. O sermão não prestou, a palavra não foi bem, não está me edificando, não me satisfaz. O culto está longe daquilo que eu penso. Ei, igreja cresce no tempo certo. Ela é como uma criança, ela nasce ali chorando, ela anda tateando aos 7 meses, ela chora porque caiu. Ei, igreja, começa a andar com 1 ano e meio de idade, começa a querer falar com 2 anos, aí ela vai aprendendo o sentido da vida. Aos 4 anos ela sabe mais ou menos, aos 7 ela já está ali um pouco madura, mas vem a sua adolescência aos 14 anos, vem as intrigas, as confusões entre os pastores,
A nova balançar da videira, e a igreja se firma lá para os 20 anos, 25 anos de idade, para que um templo seja chamado um templo firme sobre a terra. E entenda o passo a passo da igreja. Se o culto está longe de te agradar, busque maneiras de agradar ao Senhor, para que você seja chamado de uma boa ovelha. O culto, amado, ele é curto para que aqueles que têm pouco entendimento entendam a palavra de Deus. E aí você tem que entender como os meninos da fé. Ora, você come do alimento sólido, mas entenda uma coisa, tem muita gente que ainda está no pouco do leite, da papa espiritual. Meus filhos, muitas vezes, eu tenho 3 filhos, vai em outras igrejas, não pode vir para perto de mim, moram longe. Minha filha é casada, meu filho faz faculdade ali de ciências contábeis, o outro trabalha ali numa loja de autopeça, moram longe, porque não tem um convívio com ex-esposa, tenho amizade, mas não tenho um convívio. Sou amigo até mesmo do esposo da minha ex, mas muitos ali, amado, pensam, por que os filhos dele não vêm para a igreja? Amado, cada um tem a sua consciência, cada um sabe o seu caminho, mas o que interessa é eu ter bom relacionamento com os meus filhos, mesmo sendo de um relacionamento onde eu não tinha maturidade para mantê-lo. Pastor, amado, tem que ser para as pessoas top, mas para muitos ele é o ladrão. Se ele aparece com isso ou com aquilo, já está roubando a igreja. Cuidado. Cuidado, porque Deus analisa coração. Você tem que entender o que fala, o que pensa do seu pastor, pois o seu pastor também é gente. O seu pastor, não que ele não está sujeito a isso ou aquilo. Um dia eu pedi, amado, para participar daquilo que estava na conta da igreja, pegar ali 10 mil reais para me ajudar na minha vida secular. Ninguém compreendeu o porquê que eu falava aquilo, porque depois eu poderia até devolver à igreja, mas naquele momento eu precisava. E ali levantaram um alvoroço por causa de 10 mil reais, por causa disso ou daquilo. Amado, eu coloquei meu joelho no chão e falei, pai, eu não quero nada do altar. Se mova em minha direção. E ali Deus compreendeu e em vez de 10 me deu 60. Nagacerga. Inventou outras maneiras, mas não tirei do altar. Porque eu não quero ser taxado como o pastor ladrão da igreja. Como o pastor que é até mesmo aquele que fica de olho em muitas mulheres. Ei, amado, se o teu olho te faz pecar, arranque e jogue fora. Pastor não pode ser mentiroso. Ele tem que falar a verdade. Doa a quem doer. Se eu falo essas coisas, é para que você entenda a sinceridade do meu coração, porque eu não sou vagabundo, eu trabalho, camanagacerga, manta, recanta, recala. Ainda faço tendas como fosse ali na época de Paulo. O pastor, amado, eu não estou de carro novo agora, mas espera, ano que vem eu vou estar de caminhonete, e aí eu quero ver, camanagacerga, manta, recanta, de onde os irmãos vão falar que eu estou tirando dinheiro. Pastor amado, trocou de celular, eu estou há 4 anos com o mesmo celular. Quem sabe daqui uns dias eu já troco de celular ou ganho outro celular. Meu irmão, se você soubesse os mistérios de Deus sobre a vida de um pastor. Pastor amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tem que ter mulher íntegra, reta, temente a Deus e se desviar do mal. Mas ele também vive um relacionamento e às vezes ele vai ter um desgaste, vai cair, depois vai levantar, porque ele é ser humano. A mulher de um pastor tem que compreendê-lo em todas as suas áreas. O que um pastor tem que ser é sincero. Um homem de palavra diante de Deus. A mulher do pastor, amado, ela não precisa ser muito espiritual, basta agradar ele como pessoa, como mulher de Deus, com integridade, com retidão, ser uma boa mulher dentro de casa, para que ele vá bem na obra, porque ele é o cabeça, tanto da casa dele, ali conforme 1 Coríntios capítulo número 11, como na casa do Senhor, ele é o cabeça espiritual. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, mas o sacerdote da igreja é o pastor local. Pastor amado, não pode passear? Quero falar para você, gosto de passear. Tem 7 anos que eu não vou numa praia, mas quando eu estiver passeando, não me julgue, porque eu preciso descansar também. Sou um ser humano, manta, recanta. Se eu vou passear, gastando dinheiro, analisa você de onde está vindo o dinheiro. Porque nem tudo vem do altar. Todo pastor, amado,
tem que ser verdadeiro e não mentiroso, mas para muitos ele é mentiroso até naquilo que fala. O pastor, amado, não tira férias, e no dia que tirar, pessoas vão se levantar, porque pensa que ele tem que estar ali, na obra. Ei, merece um descanso todo pastor pregador, todo aquele que se dedica à obra de Deus. Pastor amado, não pode ficar cansado? Ei, eu me canso, viu? Às vezes eu aparento para você que não estou cansado. Muitas das vezes eu já dormi ali em casa de irmãos, à noite, sem poder ir para casa. Repouso a minha cabeça ali para deixar para ir para casa no outro dia. E muitas vezes, mesmo cansado, eu tenho que vir para casa porque tem uns afazeres do meu lar, ainda pela madrugada. Ah, o pastor está doente. Ei, ele está em pecado, porque está doente, caiu em enfermidade. Em 2019 eu tive um AVC. Eu tenho certeza que muitas pessoas me julgaram. Ih, pecou contra Deus. Não, amado, eu fui para um spa. Ali no hospital eu estava descansando, eu descansei, fui ministrado. Pessoas que dormiram ali do meu lado ouviram um sermão. Mesmo eu estando debilitado, Deus me usou até mesmo para os médicos naquele hospital. Você sabe os propósitos de Deus? Você sabe por que todas as coisas? Cuidado com o juízo, porque a Bíblia fala, não julgueis nada antes do tempo. O pastor amado, ele não é mandão e nem é ditador, mas ele é bom administrador. Obedeça a ordem do seu pastor, porque pastor que sabe o que fala, ele edifica uma casa, uma igreja, uma cidade, um bairro, uma nação. Pastor amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não foi na minha casa, tadinho de você. Você sabia que pastor muitas vezes não entra na casa de uma pessoa, não por causa da pessoa, por causa do membro que ali congrega, mas para evitar uma contenda maior com aqueles que moram na casa, que ainda não têm discernimento cristão. Não é porque o pastor não queira te visitar, não. Então visita a casa do pastor. A minha casa é aberta para qualquer membro que falar está vindo. E se eu estiver em casa, eu falo, venha meu filho, vamos comer uma boa comida. Ei, eu moro em zona rural. Aqui é uma bênção. É ovo caipira, aqui é galinha boa, aqui em nome de Jesus é carne de porco, que é manasser, amanta, recanta. Porque eu moro num lugar lindo. Tem um lago maravilhoso para você tomar um banho. Mas ninguém quer saber dos meus esforços e o que eu fiz para chegar aqui. E eu cheguei aqui, amado, porque eu pensava que eu ia morar de aluguel. E aí eu falei, Deus, eu não quero ir para aluguel. E Deus me apontou o Goiás. Engraçado que a igreja é no Distrito Federal. Mas nem por isso eu sou mole para ir ao Distrito Federal e pregar o Evangelho, me esforçando para edificar os irmãos. Uma das coisas mais difíceis na vida de um pastor, amado, é saber que as pessoas que dizem amá-los o trairão um dia, abandonarão a igreja, não se firmarão diante do Senhor, vieram só atrás das bênçãos espirituais, mas não conhecem a vida do pastor, não quer andar com ele, simplesmente querem aquilo que vem do altar. Nunca irão lembrar do tanto que o pastor ajudou, edificou, transformou, passou ali 7 cultos, ungindo, quebrando, para que aquela pessoa venha a ser alguém sobre a vida. Vão dar pouca importância para o princípio pastoral. Lamante camanácia. Quantos são os motivos de pessoas que gostam de abandonar o altar? Pastor amado, é muitas vezes uma pessoa mais solitária da igreja. No momento que eu passo um momento de solidão. Moro só, Camanagacerga, orando a Deus para que chegue uma boa pessoa na minha vida, para que entenda a igreja, para que seja uma boa administradora, para que seja uma boa pastora, uma boa mulher que me agrade em espírito e em verdade. Ninguém quer saber a minha vida. Camanagacerga, manta e canta, recala. Você pode, amado, ver um pastor cansado, até mesmo ele estando cercado de pessoas, mas muito raramente essas pessoas vão ficar preocupadas com o seu bem-estar. Essas pessoas vão ficar preocupadas com quem é esse pastor, o que é que ele faz da vida. Amados, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, quero aqui levantar conselhos à igreja, falar para a igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que você proteja e ore pelo seu pastor, ajoelhe pelas madrugadas e apresente ele diante de Deus, a sua liderança. Não só a minha, mas a dos pastores da igreja, de todos eles, porque todos eles se disponibilizam da sua vida secular para vir para a vinha do Senhor. Se você tem um pastor amado, tenha como um amigo, mesmo olhando para as falhas dele, saiba que ele é ser humano, saiba que ele é filho de Deus,
E saiba que ele tem até mesmo os filhos dele para cuidar, as preocupações do seu próprio lar. Apoie o pastor acima de tudo, ame-o de todo o coração, porque ele está se disponibilizando a ir à casa do Senhor. Não fale mal e nem pelas costas, porque a Bíblia fala que da maneira que tu planta, tu vai colher. Cuidado com as palavras. Não faça ironia, insinuações falsas e levianas contra aquele que está no altar, porque a Bíblia também fala que ninguém toca no ungido de Deus, porque pastor tem que ser uma boa liderança. O profeta Jeremias, amado, ele é muito claro. Ele disse: lhe darei pastores de acordo com o meu coração, para que possam alimentá-los com conhecimento e compreensão. Ora, a Bíblia também fala em Oséias 4,6: o meu povo perece por falta de conhecimento. E quem é que vai passar conhecimento se não for o pastor? Se não for aquele que está na direção da igreja? Se não for os pastores que estão na administração do culto? Se não for aqueles que administram a casa do Senhor? Amado, portanto, cuide do seu pastor, para que eles venham cuidar das suas almas, do seu espírito, para que ele venha edificar você em espírito e verdade. Porque esse pastor vai prestar conta da obra dele, se é palha, se é prata, se é feno, se é ouro, vai passar pelo fogo do Espírito Santo. Pastor tem que estar conforme ali, Hebreus capítulo 13. Honra, amado, honra o teu pastor de todo o teu coração. Chore com ele, porque ele chora com os que choram. Pastor amado e pastora, tem que ser homens e mulheres de Deus, que sacrificam até mesmo as suas vidas, mesmo sabendo das críticas, incluindo as suas necessidades familiares, os seus churrascos aos domingos, ele sacrifica por amor às ovelhas. Valorize o tempo que o seu pastor vai à igreja, valorize o tempo que ele tem para ministrar a casa do Senhor. Muitos pastores, para ter o alimento dentro da sua própria casa, têm 2 empregos lá fora, fazem tenda como Paulo fazia. Eu vejo a pastora Rai, a pastora Valquíria fazendo Uber para cima e para baixo, pastora Rai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tendo 2 empregos, um público e um privado, para alimentar a sua família. E pessoas não dão valor. Há pessoas que dão valor neles, diáconos, pessoas que estão aí na sua vida secular, mas se preocupam com o ministério de louvor, obreiros que têm a vida secular, mas que se preocupam com a limpeza da casa do Senhor. Ei, quero falar uma coisa para você: se você não toma posição dentro da casa do Senhor, não critique quem tome posição, porque há muitas pessoas que ainda cheias de falhas, conseguem tomar posição para ajudar a casa do Senhor a ficar limpa, a crescer, ajudar nas ministrações de gabinetes. E você não quer entender a igreja, o corpo da igreja, quer ser um membro que pega a bênção e sai, não se preocupa até mesmo em tomar posição na obra do Senhor, não se preocupa em pregar para o seu vizinho. O evangelho é próprio, é só meu? Não, amado, o evangelho é para você pregar para o seu vizinho, para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, não como um religioso, mas pregar as bênçãos que o Senhor tem feito na tua vida. Parte desse sermão é do pastor Billy Graham, adaptado com a unção da igreja Reino de Jesus Cristo, porque também sou homem de Deus, mas o discernimento, um grande pastor já pregou ele antes. Agora eu adaptei para a realidade dos dias de hoje. Adaptei com o conhecimento que o próprio Espírito Santo se renova a cada dia. E aqui é o nosso discernimento, é o nosso entendimento, é a nossa sabedoria, é o nosso conhecimento, é aquilo que Deus tem nos dado para entregar às nossas ovelhas. A graça e a paz, amado, porque eu procuro ser um bom pastor na sua vida. Então procure ser uma boa ovelha e não seja bode. Seja um bom cristão, cresça. Pare com as coisas de menino e comece a ser adulto. Para com as coisas de beber leite e comece a comer do alimento sólido. Graça e paz, meus amados. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênção, conforme a tua posição espiritual diante dele. Oh, graça e paz. Aleluias. Se você entendesse esses mistérios. Graça e paz. Aleluias.